A graça e a paz do Senhor, amados. Uma boa noite a todos. Queridos, vamos abrir em Lucas capítulo 15. Apenas 3 versos, queridos, versos 11 a 13. Estamos aqui na parábola do filho pródigo, né? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco na Tua palavra, que o Senhor nos ensine o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, que nós possamos aprender direto de Ti, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor ensinou os Seus discípulos, eis aqui novos discípulos para o Senhor ensinar e conduzir. Conduz-nos como Tuas ovelhas, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a terceira mensagem que eu trago sobre um tema que eu acho fundamental, que se nós estudamos os evangelhos, todos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus é talvez uma das figuras menos religiosas de todo Israel. Ele não apenas não era religioso, como ele combatia a religiosidade de forma veemente, de forma muito clara. Por quê, queridos? Porque a religiosidade, a gente precisa guardar isso, é um giro de 360 graus na vida da pessoa. Você sabe o que é um giro de 360 graus? Uma pessoa está indo numa direção, um giro de 360 graus é assim. Ela continua indo na mesma direção. Então, infelizmente, é isso que ocorre. As pessoas vêm para buscar a Deus, adentram uma religião e se caem na mentalidade, na espiritualidade da religiosidade, ela muitas vezes não vai amolecer o seu coração, não vai se tornar uma pessoa mais cheia de compaixão. Pelo contrário, muitas vezes ela até piora, se torna uma pessoa mais dura, mais inflexível, mais implacável, com quem você não pode contar para ajudar. Pelo contrário, essa pessoa pode te perseguir, te acusar e te condenar. Então, inclusive, Mahatma Gandhi, quando perguntavam sobre o cristianismo, ele falava: olha, o Cristo, Jesus Cristo, eu quero. Mas o cristianismo, a religião de vocês, não, eu não quero, porque uma coisa é impressionante como não tinha muito a ver com a outra. Veja só, queridos, nós estamos diante de uma parábola onde Jesus vai nos mostrar a diferença entre a visão de Deus, uma visão que algumas pessoas tinham de Deus, e a realidade de Deus. Ou seja, havia um Deus falso e havia o Deus verdadeiro. É o que nós vamos ver nesses versos aqui. Porque, veja só, o filho mais novo morava na casa do pai. A figura do pai aqui claramente representa Deus. Então, essa pessoa, ela estava junto de Deus, na presença de Deus, só que abandona a casa do pai. E por que que um filho abandona a casa do pai, que pega a herança, fala: pai, não quero saber mais de ti, eu quero todos os meus bens, quero morar bem longe do Senhor, não quero nunca mais ver a tua face? Por que que um filho criou essa revolta? Por que que um filho criou essa aversão ao pai? Por quê? Bom, a pessoa cria uma aversão em relação ao outro, uma antipatia em relação ao outro, quando cria um pensamento, uma concepção ruim daquela pessoa, sendo verdadeira ou falsa. No caso aqui nós vamos ver falsa. Então, o filho mais novo criou um conceito daquele pai, uma ideia do pai ruim, má, e ele falou: bom, eu não quero ficar perto dele, porque ele é uma influência negativa para mim, ele me entristece, ele não é bom para mim, então eu vou para bem longe. Para bem longe. Porque, vejam só, nós vamos ver que a gente sabe, conhece a história, que esse filho vai para longe do pai, desperdiça todos os seus bens, vai viver na miséria. E agora, veja só, a visão que ele tinha do pai. Vamos ver o verso 18, vamos tentar descobrir como ele imaginava o pai. Como ele estava na miséria, ele estava cogitando voltar para a casa do pai. Mas veja só, no verso 18, eu me porei a caminho, isso é o filho mais novo dizendo, e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então, veja só, ele se arrependeu do que fez
e quer voltar para o pai. Só que qual que é a visão que ele tem do pai? Se eu voltar para o meu pai, ele vai me condenar. Vai me dar uma grande bronca, vai me humilhar e vai me tratar como um dos seus empregados. Ele vai fazer isso. Essa é a visão que o filho tinha. Então, quer saber, eu vou chegar já me humilhando, já que ele vai me humilhar, eu já vou chegar me humilhando e falando, pai, me trata como um dos seus empregados, eu não sou mais digno de ser teu filho. E essa é a visão que muitas pessoas têm de Deus, né, queridos? Chega, olha, Deus, eu não sou digno de nada, eu não sou digno de ser seu filho, né, eu não sirvo nem para ser um empregado seu. E essa é a visão que o filho mais novo tinha. O meu pai vai me condenar, o meu pai vai me tratar mal, porque eu até mereço isso. Né? Então, se eu mereço, é claro que ele vai me tratar dessa forma. Outras duas visões. Então, a primeira visão que ele tinha do pai é: o pai é um condenador. Ele vai me condenar, ele vai me humilhar. As outras duas visões que ele tem do pai estão no verso 29. Aqui é o filho mais velho dizendo, né? Mas como os dois viviam juntos, eu acho que os dois trocavam essas ideias do pai, né? Lucas 15, verso 29. Ele respondeu ao pai, o filho mais velho, dizendo: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Aqui a gente já vê um filho que tinha medo do pai, né? Eu trabalho de sol a sol, trabalho como um escravo e nunca te desobedeci, porque ai de mim de te desobedecer, porque eu sei que o Senhor é um pai irado, é um pai severo, é um Deus rígido, um Deus que cobra. E se eu te desobedecer, eu sei que eu vou sofrer as consequências, eu sei que o Senhor vai me punir, eu sei que o Senhor vai me castigar. Essa é a visão também que muitos têm de Deus. Então, um pai, um Deus irado, um Deus que está sempre nervoso, pronto a castigar. E o texto continua, no final do verso 29, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, além de ser um pai que condena, um pai irado, um pai severo, é também um pai que restringe muito. Muitos têm essa visão de Deus, um Deus que te coíbe, que te tolhe em quase tudo que você quer fazer, ele vai dizer não, 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 não e não. Que ele vai te dar muito pouco, que ele vai te cortar todas as suas festas, todas as suas alegrias, todos os seus prazeres. Vida com Deus é uma vida quieta, parada, chata, sem absolutamente nada para fazer. Essa é a santidade que muitos enxergam, né? Tinham essa visão de Deus. Então, veja só, tinha uma visão de um Deus que condena, um Deus irado e um Deus que te coíbe, um Deus dominador. E o que o filho mais novo fez diante dessa imagem que tinha do pai? Simples, ele pega as coisas dele e vai viver bem longe do pai. E é isso que acontece, queridos. Boa parte, provavelmente a imensa maioria das pessoas que não buscam a Deus, elas não buscam porque tem essa visão de Deus. Deus é um Deus que condena, é um Deus muito severo, extremamente rígido, e que vai me proibir de fazer quase tudo. Eu quero viver assim, sob essa opressão, sobre essas correntes, aprisionado? Não, eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz. Viver debaixo nessa jaula, eu não vou conseguir ser feliz. E essa é a visão do mais novo e do mais velho, que tomaram decisões opostas. O mais novo foi viver bem longe do pai, tentando ser feliz, não conseguiu. E o filho mais velho tentou viver junto do pai, mas sob essa opressão e também não conseguiu ser feliz. Então, alguns ficam amargurados com a religiosidade e vão viver longe de Deus, e outros ficam, mas também como o filho mais velho, que reclamando: eu sou um escravo, trabalho para ti, nunca te desobedeço, e da mesma forma tem um coração distante do pai, né? E o Evangelho de Jesus, queridos, não é nenhuma coisa nem outra. O Evangelho de Jesus nos ensina a desfrutar a vida que Deus nos deu, que Ele criou para nós celebrarmos, para nós desfrutarmos e viver isso no Pai. Claro, vivendo as coisas boas, mas no Pai. Então, veja só, o ser humano, ele afastando-se de Deus, ele começou a criar uma imagem de Deus, uma imagem que é falsa, de um Deus falso. Um Deus condenador, um Deus irado, um Deus rígido, um Deus dominador. Esse Deus que criam, que é um ídolo que é falso, que não existe.
Veja que essa falsa concepção de Deus, nós nunca e não conseguimos e não podemos, é impossível você encaixar na figura de Jesus Cristo. Então, quem tem essa concepção, geralmente tem que pregar o mínimo de Jesus possível, porque não tem como conciliar uma coisa com outra. E é por isso que nós temos que pregar aqui incessantemente como Jesus, como quem nós devemos olhar como a expressão exata do ser de Deus. Desse Deus condenador, desse Deus irado, desse Deus dominador, queridos, eu sou completamente ateu. Eu sou completamente ateu desse Deus falso, porque ele não existe. Eu creio e sou totalmente compromissado de vida e morte, de alma, de espírito e todo o meu ser a esse Deus que é o Deus que realmente existe, que é Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos tratar desses 3 pontos de um Deus falso que a religiosidade cria e aprisiona as pessoas. Primeiro, um Deus condenador. Existe a parábola que Jesus conta, a parábola do credor incompassível, que conta a história de um rei, que representa Deus, que perdoa uma dívida imensa de uma pessoa, uma dívida impagável, e essa pessoa, perdoado, vai cobrar de uma pessoa que deve uma merrequinha, e cobra tanto que joga aquela pessoa na prisão. Agora, vamos inverter a ordem aqui. Eu queria pegar essa parábola e inverter a ordem. Imagine que primeiro esse credor vai cobrar daquele que lhe deve uma merrequinha, cobra, espanca, joga na prisão, você tem que me pagar, você fez a dívida, então você tem que pagar. Ele fez isso e joga o camarada na prisão. E agora que ele vai para o rei, ou seja, a conversa com o rei vai depois. O que ele vai imaginar que o rei vai fazer? Bom, se eu cobrei justiça, se eu disse tem que pagar, ninguém mandou você contrair essa dívida, ninguém mandou você fazer isso. Se eu fiz isso, é claro que o rei vai me cobrar da mesma forma, então eu estou perdido. E é assim que as pessoas criam um falso Deus. Criam um falso Deus baseado em quê? Criam Deus à imagem e semelhança da perversidade dele. Então, porque muitos são assim, tiranos, opressivos, querem transformar o Deus verdadeiro assim. Supõem que Deus vai agir da mesma forma. Então, atribuem a Deus esse tipo de pensamento de cobrança, de implacabilidade, inflexibilidade. Quando o Evangelho nos ensina que em Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo. Existe o juízo e existe a misericórdia, e a Bíblia deixa bem claro, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, porque Ele é um Deus perdoador e não condenador. Agora, queridos, isso a gente até consegue imaginar, mas quando a gente vai começando a trazer para a nossa vida real, a gente cai na religiosidade. A gente volta a imaginar o Deus condenador, mesmo sem querer. Mesmo nós aqui, que na nossa igreja a gente procura pregar Jesus Cristo o máximo possível, em situações a gente volta ao Deus condenador. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 5. Conta-se a história de Ananias e Safira. Não precisam abrir, queridos. Eu conto a história aqui. A história de Ananias e Safira. O que acontece? No início da igreja, estavam pregando o evangelho numa velocidade avassaladora. E recursos eram necessários para manter o máximo de pregadores divulgando a mensagem do evangelho. Então, muitos cristãos sentiram no coração, foram tocados por Deus de vender as suas propriedades, as suas posses, aqueles que tinham em abastança, vendiam uma parte, e doavam esses recursos à igreja, para que os apóstolos não precisassem trabalhar e pudessem pregar. Ananias e Safira, ricos também, é um casal, ricos. Poxa, os ricos estão vendendo e dando parte das suas posses. A gente não pode ficar para trás, né? Claro, que vão dizer de nós. Então, vamos vender aqui. Aí, Ananias e Safira vendem um terreno, e Ananias chega a Pedro, diante de Pedro, e diz, Pedro, olha, Pedro, eu sou um homem que tem compromisso com o evangelho, sabe? Eu quero que o evangelho seja pregado, e eu vim aqui, vendi o terreno, e está aqui o valor inteiro do terreno, porque eu quero que Deus seja honrado, seja glorificado. Só que o valor do terreno era uma coisa, e ele pegou uma parte só e estava trazendo. Só que ele estava dizendo que aquele valor que ele estava dando era o valor total do terreno, porque ele não queria ficar para trás em relação aos outros que estavam doando. Então, ele falou, olha, Pedro, meu compromisso é total, então está aqui o valor total do terreno. E Pedro estava tão cheio da presença de Deus, e ele perguntou, Ananias, você tinha todo o direito de nem sequer vender o terreno, ninguém está te pedindo, ninguém está te cobrando, ou se você vendesse o terreno, dê a quantidade que você quiser. Agora, para quê que você mentiu ao Espírito Santo?
E quando Pedro falou isso, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ananias caiu morto. As pessoas levaram o corpo de Ananias, veio Safira, a mulher dele. E aí Pedro perguntou, Safira, vocês venderam o terreno? Safira, claro, vendemos, e está aqui. E Ananias trouxe o valor integral. E aí Pedro disse, vocês entraram um conluio para mentir contra Deus? Safira, as pessoas que levaram seu marido estão de volta e vão te levar também. E Safira cai morta, e os dois são levados. Bom, Deus tem os motivos para ter feito isso, principalmente que a igreja estava no seu início, era pequenininha, né, a igreja do Evangelho, então ali havia um risco da hipocrisia, da mentira cair, corromper a igreja e nós sequer estivéssemos aqui. Então Deus teve que tomar uma atitude radical diante de uma situação que poderia destruir a igreja logo no seu primeiro ano de existência, né? Agora, o que as pessoas tiram de conclusão disso? Ananias e Safira foram recolhidos por Deus, logo, Deus os jogou no inferno, estão lá queimando. Essa é a conclusão que, olha, eu vejo 99,99% dos cristãos tiram. Agora, onde está escrito isso? Está escrito que eles foram condenados? Não, mas como nós temos a mente religiosa de um Deus que condena, eles foram condenados. E não está escrito em lugar nenhum isso. Ora, por que Deus não pode ter, diante da fraqueza de dois filhos, uma fraqueza que poderia destruir a igreja, Deus fala, não, eu vou recolher meus filhos para mim, eles vêm para a glória e a igreja continua em paz, sem aquela semente que poderia destruir a igreja. Mas não, nossa visão é condenar. E Deus, às vezes, só está recolhendo, vem para cá, Ananias e Safira, vocês ainda não têm sabedoria, o coração de vocês ainda é muito fraco, muito bobinho, muito cheio de vaidades, vem para cá. Vocês vêm aqui para a glória comigo e deixam os apóstolos lá. Não está escrito em lugar nenhum de condenação. E se não está escrito de condenação, pense o melhor de Deus. Mas as pessoas preferem pensar o pior em relação a Deus. Olha que tristeza. Veja só, queridos, a reação do pai em Lucas 15. Diante da volta do filho, um filho que pegou todo o dinheiro do pai. Imagine se seu filho pegasse o dinheiro que você trabalhou décadas, o seu patrimônio para construir e esbanjasse tudo. Torrasse tudo com meretrizes, com prostitutas. Como é que você receberia o seu filho? Receberia seu filho como? Com beijos e abraços? Ou falaria umas poucas e boas para o seu filho? E como a gente tem essa visão, a gente acha que Deus é assim. Agora, olha como Deus é. Lucas 15, verso 18. Primeiro o filho dizendo, né? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Meu pai é tão irado, o jeito vai ser me humilhar. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, já esperando o pior, meu pai vai acabar comigo. Estando ainda longe, olha só, ainda de longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, nós estamos falando de Deus, queridos, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, tudo que ele havia pensado, né? Meditou, isso que eu vou falar. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Então, olha só, essa é a reação de Deus. E muitas vezes não é o Deus que é pregado. O Deus que é pregado muitas vezes afugenta as pessoas. Porque ele vai me tratar como um dos seus empregados. Porque ele vai dizer, você não é digno de mais nada. Mas Deus, ele corre para junto de qualquer um que queira, queridos. E cheio de compaixão, ele põe a melhor roupa, coloca o anel de filho, veste um calçado e vamos celebrar, como Jesus diz. Quando uma alma se converte, há festa nos céus. Então, queridos, Deus, a gente tem que tirar essa imagem de um Deus condenador e colocar essa imagem aqui, de Jesus Cristo como nosso Deus. Ele, queridos, quer tirar de nós todo o medo. Se você tiver algum medo de Deus, você está errado. Lá em 1 João capítulo 4 diz que no amor, e Deus é amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo, olha só o que ele diz, porque o medo supõe castigo. Por que muitas pessoas têm medo de Deus? Porque supõe castigo. Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai me humilhar, Deus vai me dar uma bronca, Ele vai...
Não, queridos. Ele vai correr até você cheio de compaixão, te abraçar, te beijar, colocar a melhor roupa, o melhor anel e o melhor calçado, e vai falar: vem, meu filho, eu vou cuidar de você. As suas fraquezas, eu vou te ajudar a superar. As suas dificuldades, vamos caminhar junto. E ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o único Deus que existe, queridos. Veja só, Jesus, nós sabemos que antes da sua morte na cruz, ele foi traído pelos seus discípulos e abandonado por todos. Todos aqueles que caminharam anos com ele, todos os dias o abandonaram. Pedro, inclusive, o negou 3 vezes. Todo mundo abandonou. No dia que Jesus precisou deles, todo mundo virou as costas. Jesus morre na cruz, humilhado, espancado, sob uma dor terrível, e ele ressuscita. E ele vai se encontrar com os discípulos. Ah, meu irmão, e agora? É o filho mais novo, tendo esbanjado, tendo desperdiçado, tendo feito besteira, se encontrando com o Pai. O que Jesus vai falar para aqueles covardes que o abandonaram, que o negaram, que viraram as costas para ele e o deixaram morrer só e à míngua? O que o Deus do universo vai falar para eles? Claro que vai passar um sermão. Claro que vai dar uma bronca monumental. É isso que ocorreu? O que Jesus, caminhando com Pedro, primeiro que os discípulos estavam pescando, Jesus chama, quando os discípulos chegam, Jesus havia feito uns peixes ali, eles comeram, e Jesus comeu: vamos, Pedro, vamos caminhar comigo. E Jesus caminhando com Pedro, o que Jesus, a bronca que ele dá em Pedro? Qual que é, queridos? Pedro, tu me amas? Esse é o Deus, queridos, que existe. Ele só vai te perguntar: você me ama? Você me ama? Então, continue comigo, caminhe comigo, não desista de você mesmo, porque eu não desisto. Jamais desistirei. Então, você me ama, Pedro? Vamos continuar junto. No caminho de Emaús, ele também se revela a 2 discípulos, explica as Escrituras para eles, e depois ele se assenta com eles, reparte o pão, sem dar nenhuma bronca, sem condená-los, sem acusá-los de nada. Jesus não fala um A condenando-os, porque ele sabe que nós somos pó, sabe das nossas fraquezas. Veja, queridos, muitas pessoas têm essa imagem de Deus, não é a minha, não é aqui o objetivo da pregação tratar sobre isso, mas a maioria das pessoas pensa que Deus vai jogar todo mundo no inferno e vai escapar só uns poucos, uns gatos pingados que estão aqui na igreja e uns outros poucos. E o resto, todo mundo vai jogar no inferno. Eu não consigo conciliar isso com Jesus. Eu acho o contrário. A pessoa, para conseguir chegar no inferno, olha, irmãos, tem que se esforçar muito. Tem que ser uma luta, tem que se desdobrar para conseguir escapar da graça de Deus, do amor dele. Tem que ser muito perverso, muito obstinado. C.S. Lewis diz uma frase que eu acho muito interessante, né? Que as portas do inferno estão trancadas pelo lado de dentro, que não querem que Deus as resgate de lá, querem viver a sua perversidade, a sua maldade, a sua corrupção, a sua desonestidade, a sua promiscuidade, e Deus tentando resgatar essas pessoas, e elas trancam o coração. Então, queridos, lembre-se, o nosso Deus não é um Deus que condena, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que salva, ele é o Senhor e Salvador. Então, Deus condenador é um Deus falso. E o segundo ponto é um Deus irado. Muitas pessoas pensam num Deus nervoso, um Deus que está sempre pronto para se irritar e, de novo, acusar e falar poucas e boas para nós. E muitos pegam essa imagem do Antigo Testamento, que em muitos trechos realmente aparece um Deus que está muito indignado, e as pessoas pegam essa indignação de Deus diante de pecados terríveis e tentam interpretar isso como um Deus irado para as nossas vivências, às vezes muito mais simples do que aqueles pecados que passaram. E além disso, que a gente precisa saber, a Bíblia diz que em relação ao Antigo Testamento, eles conheciam Deus como sombras, como figuras. Eles não conheciam Deus como Jesus, eles conheciam sombras. Não tinham conhecimento exato de quem Deus é. E por isso Jesus veio, para nos revelar Deus como Ele é. Por exemplo, Tiago e João, discípulos de Jesus, eles com Jesus foram pregar em uma cidade. Essa cidade descartou, expulsou eles. Tiago e João ficaram tão nervosos com as pessoas não darem nenhum valor para Jesus, que eles perguntam para Jesus: Jesus,
Queres que nós oremos aos céus para que Deus mande fogo e torre essa cidade toda? E aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Agora, detalhe, queridos, de onde eles tiraram essa ideia? De onde Tiago e João tiraram essa ideia? Vamos clamar a Deus para Deus mandar fogo e queimar todo mundo. De onde eles tiraram essa ideia? Do Antigo Testamento. Elias fez isso. Quando ele duelou, ele sozinho, contra 450 profetas de um Deus falso, de Baal, Elias vence o duelo e depois ele clama a Deus e fogo desce do céu sobre esses profetas de Baal. E Tiago e João estão querendo repetir a dose. E aí Jesus diz, não, não, não. Como se Jesus dissesse, olha, esse tipo de atitude era compreensível para as pessoas da antiguidade, porque eles não tinham o conhecimento total do caráter de Deus. Elias viveu 700 anos antes de Cristo. Então, existe essa no nosso calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. É como se antes de Cristo, em termos morais, em termos de conhecimento de Deus, é como se fosse algo pré-histórico. 700 anos antes de Jesus, e nós que vivemos 2000 anos depois dele, a gente tem que ter aprendido muita coisa. E não olhar a Deus como outros olharam, como sombras e figuras. A gente pode olhar para Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, chegou a nós a luz do evangelho na face de Cristo. O apóstolo João diz, Moisés revelou a lei. Em Jesus, ele nos revela a graça e a verdade. Então, você quer conhecer Deus de graça, o Deus de verdade, olhe para Jesus. É o que Jesus diz. Profetas, os maiores profetas que você lê aqui, olha que lindo, e reis gostariam de aprender o que vocês estão aprendendo. Você tem um privilégio maior do que de Isaías, do que Elias, do que Daniel, do que Jeremias, do que Davi, do que Salomão, do que qualquer um do Antigo Testamento, porque você pode aprender Deus não por sombras e figuras, mas o Deus como ele exatamente é, como Jesus. Pedro, quando Jesus está perto da sua crucificação, soldados do Sinédrio vão prender Jesus, Pedro saca da espada e vai começar uma guerra. Começar uma grande confusão, uma luta armada. Com quem que Pedro aprendeu isso? Aprendeu com Josué, lá no Antigo Testamento. Jesus diz, guarda a tua espada, porque quem usa da espada perecerá por ela. Nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Então Jesus, quer dizer, ele vira tudo, ele modifica tudo e traz Deus na sua perfeição. E a gente precisa tirar essa mente de um Deus irado e ver Deus como Jesus é. E muitas vezes a gente interpreta errado, né? Que Deus com Caim, por exemplo. O que ocorreu? A história de Caim. Caim teve um desentendimento com o irmão, por questões religiosas, e mata o seu irmão Abel. Irmãos, sinceramente, o que você faria, o que você aconselharia a uma pessoa que matou o próprio irmão? O que você falaria para essa pessoa? Você provavelmente daria um esculacho na pessoa, repreenderia de todas as formas. É claro que precisa haver uma advertência, precisa você condenar aquela atitude. Mas é muito interessante quando Caim vai se encontra com Deus. E Caim começa a falar de uma forma muito irreverente, mas aí depois Caim fala, Deus, eu estou perdido, a minha atitude não tem perdão. Qualquer um que me encontrar vai me matar. Eu estou perdido. Qual que é a reação de Deus? Desculpa, Caim, mas é isso mesmo, é o que você merece, você agora que viva com as suas consequências. Não, o que Deus fez? Deus diz a Caim, não será assim. E o Senhor coloca um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Deus vem e viu que Caim começou a perceber a sua maldade e acolhe, e protege, e fala, não é assim que vamos resolver essa situação. Deus não é um Deus irado, queridos. Até mesmo quem matou seu próprio irmão, Deus procurou proteger, claro, aconselhando e repreendendo ele, mas sempre com um espírito de proteção. Então, qual que é a reação do pai? Olha aí no verso 32. Quando esse filho que esbanjou, esse filho que desperdiçou tudo que tinha, qual que é a reação do pai? Verso 32, nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, a reação do pai diante da maldade, da perversidade do filho é acolhê-lo e fazer uma grande festa. Deus, queridos, ele revela quem ele é na cruz. Até a cruz,
Por mais que o ser humano havia obtido diversas revelações de Deus, Deus ter falado pelos profetas, e Jesus ter ensinado ao longo de 3 anos, é na cruz que ele se revela completamente, porque ele mostra quem ele era, qual é a atitude dele diante do nosso pecado, diante da nossa perversidade. O que ele fez? Ele se entregou por nós. Não é o Deus irado, é o Deus que ama. João 3,16, ele diz, diante de todo o nosso pecado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Existe até uma pregação cujo título é famoso, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu não conheço o conteúdo dessa pregação, mas se um dia eu fosse pregar algo nesse sentido, eu pregaria pecadores nas mãos de um Deus que ama. Porque foi isso que ocorreu. Ele diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, eu não lhes abandonarei. Jesus coloca Deus como um pai, coloca Deus como um amigo, coloca Deus como um noivo. Ele procura nos passar, tirar essa mentalidade religiosa de um Deus irado e mostrar a personalidade real de Deus, um Deus que ama. Abra comigo, querido, Salmo 103, por favor, onde nos fala um pouco de como Deus verdadeiramente é. Salmo 103, verso 8, queridos. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente. Veja só, Deus não é paciente. Se você falar que Deus é paciente, está errado. Ele é muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Esse é o Deus real, queridos. Jesus, quando ele se aproxima de Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam, vocês são assassinos, vocês matam os profetas. Bom, se Jesus já começa assim, lá vem uma bronca, e ele diz, mas eu sou como uma galinha, quero colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não querem. Então, queridos, que a gente lembre-se de Deus, não como um Deus irado, mas um Deus que ama e que quer nos salvar das nossas próprias fraquezas e enganos. E o terceiro princípio é de um Deus controlador, de um Deus que domina, um Deus que não quer deixar você ter prazer, porque todo prazer é pecado, toda alegria não é de Deus. A religiosidade ensina, olha, se você quer vir para Deus, você vai ter que abandonar muita, mas muita coisa boa, viu? Já te aviso de antemão. Se quiser vir, vai ter que abandonar muita coisa. Agora, peraí, por que aquele que é bom vai querer que você abandone coisas boas? Qual o sentido disso? Porque Deus não quer que você abandone nada que seja bom. Ele quer que você abandone aquilo que é ruim. Aquilo que é ruim para você mesmo, que é ruim para sua família, aquilo que é ruim para as pessoas ao seu redor. Isso sim. Ou seja, não é que você abandonando uma coisa, Deus vai ficar feliz porque eu abandonei essa coisa boa. Não. Quando você abandona uma coisa que Deus realmente te pede, é você que tem que ficar feliz, porque, poxa, eu estou me libertando de algo que me feria, que me machucava, que me adoecia. Olha a reação do pai aí, Lucas 15, no verso 23. Porque eles tinham essa visão, meu pai me trata como um escravo, como um empregado, não deixa eu celebrar, mas olha o que Deus diz. Lucas 15, 23, né, diante da volta do filho mais novo. Tragam um novilho gordo e matemo-no, vamos fazer uma festa. Olha, queridos, quem acha que Deus é contra festa e alegria, é o próprio Deus dizendo, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
começaram a festejar o seu regresso. Como eu disse, queridos, no céu há uma festa toda vez que alguém se converte. Tem gente que quer ser mais santo que Deus, mais santo que o céu inteiro. Não posso dar festa, porque é pecado. Continuando, verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Olha como é que Deus festeja. Deus festeja com música e com dança. Então, você que é contra a dança, muito bem, né? Você deve trocar o lugar de Deus, porque é mais santo que ele. Não. No verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Então, o que acha? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, porque Deus não deixa. Não, o que Deus está dizendo, eu dei tudo para você. Eu te dei a vida para você celebrar, para você ter uma vida vibrante, uma vida cheia de alegria. Está tudo para você. E ele falava: não, meu pai, você não me deu nem um cabrito para eu fazer uma festa que seja. Ele falou: meu filho, tudo é seu. Se você não está vivendo isso, se você não está celebrando, se você não está comemorando, se você não está festejando com música e dança, isso é uma atitude sua. Porque eu te dei tudo e eu celebro. Eu, Deus, celebro. Se você não quer celebrar, mas eu estou te dando tudo. E dando toda a autorização e te estimulando. Celebre a vida. Olha como é que a religiosidade vê a vida. Olha, não pode fazer nada. Nada. Menos, só essas poucas coisas que podem. Quando o Evangelho nos ensina o quê? Tudo é permitido. Menos essas poucas coisas. Então veja como é o inverso. A religiosidade proíbe tudo e deixa um tiquinho para você fazer. E o Evangelho te permite tudo, menos algumas coisas pontuais. Que é inclusive a visão do Éden, né? Como é que era no paraíso? Olha, Adão e Eva podem comer tudo, menos uma coisinha só. Deus é assim, que as pessoas tentam inverter, como se o caráter de Deus fosse: não pode comer de árvore nenhuma, só dessa única aqui que pode. Como se Deus fosse tão dominador, tão opressivo, que você não pode fazer nada, menos um pouquinho de coisa. Porque a religiosidade trata assim: vamos chamar tudo de pecado. Se não for, tudo bem, né? Só tiramos uma coisa de uma pessoa. Mas isso é horrível, queridos. Porque se você chama de pecado algo que Deus deu de presente à humanidade, você está chamando algo que é da vontade de Deus, algo que é uma bênção, algo que Deus criou pensando em nós, e você chama isso de pecado. O que a pessoa que faz isso está cometendo? Chamar a vontade de Deus, um presente de Deus, de pecado. Ela está cometendo um pecado. Isso sim é pecado. Chamar de pecado algo que Deus diz que é bom. Porque você está roubando das pessoas algo que o próprio Deus deu. E se você chama de pecado algo que Deus nunca chamou de pecado, você está se colocando na posição de quem? Está se colocando na posição de Deus. Então, além de ser um pecado, chamar de pecado algo que não é pecado, além de pecado, é uma blasfêmia contra Deus. Então, vamos chamar tudo de pecado por via das dúvidas. Se alguém faz isso, no espírito da religiosidade, certamente essa pessoa está cometendo pecado e blasfêmia. Está afastando todo mundo do Evangelho fazendo isso, que não é a intenção de Jesus, jamais. Até essa questão que a gente ficar falando pecado, é até uma questão redundante. Porque o que o apóstolo Paulo diz? Aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é honesto, aquilo que é nobre, isso esteja na sua mente. Então, em vez de ficar pensando tanto em pecado, que é algo um pouco redundante, vai pensar naquilo que é bom, naquilo que é amoroso, naquilo que é gentil, naquilo que é de boa fama, naquilo que é excelente. Se você concentrar a sua alma e o seu coração em buscar o que é bom, você nem vai precisar se preocupar tanto com essa questão do pecado. Agora, a religiosidade faz o contrário, se preocupa só com o pecado e esquece de fazer o bem. E o Evangelho é: faça o bem e você não vai ter que se preocupar tanto com o pecado. Então, o nosso Deus, queridos, não é um Deus dominador, nem condenador, nem irado. Ele é um Deus libertador, é um Deus que salva e quer o nosso bem. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Então, queridos, que a gente lembra disso, que muitas pessoas fogem da presença de Deus, fogem da casa de Deus, porque se sentem indignos, se sentem fracos, se sentem: eu não sou mais merecedor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados, eu não mereço mais estar na presença de Deus. Não, queridos, essa é a visão da religiosidade, que faz como Adão e Eva, que tiveram que fugir de Deus por vergonha. Nunca corra de Deus. Não importa o tamanho do pecado que você vier a cometer, se você cometeu
pecado mais atroz e perverso do mundo, não corra de Deus, corra para Deus. Porque Ele pode te resgatar, Ele quer te resgatar, Ele quer te ajudar, Ele quer te limpar. Alguns pecados, queridos, nós não conseguiríamos, talvez, nos libertar totalmente jamais. E Ele sabe disso. Por isso que Ele foi na cruz, para dizer, vocês já estão perdoados. Já está registrado na história, de forma inapagável, que Ele nos acolhe, mesmo com as nossas fraquezas. Que a gente busque crescer, que a gente busque melhorar, que a gente busque ser pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Mas nunca, queridos, nunca tendo essa imagem de um Deus condenador, de um Deus irado, de um Deus dominador. Porque isso é um ídolo, isso é um falso Deus, esse Deus não existe. E desse Deus eu sou completamente ateu. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus amoroso, é um Deus libertador. Então vá sempre até Ele. Você vai sempre ser acolhido como o filho mais novo. Nos piores pecados, na maior degradação humana, o pai foi correndo até ele, o abraçou e o beijou. Quem tem essa visão, queridos? De você, quando peca, quando erra, quando você pensa, você imagina que Deus. Você imagina geralmente um Deus falso, um Deus que não existe. Deus está muito nervoso, Deus está irado, Deus está chateado, Deus não quer nem saber de mim. Deus está longe, longe, longe de mim. Porque as pessoas, quando cometem pecado, sentem, não, eu estou longe de Deus. Esse Deus não existe, queridos. Deus, Ele corre até você. Ele corre, te abraça e te beija. Então, que a gente muda a nossa mente. Porque quando a gente tem essa imagem de Jesus, a gente se internece, a gente, poxa, eu quero melhorar, eu quero crescer, porque é um Deus que me traz. Como Jesus diz, quando eu for à cruz, eu todos atrairei a mim. Então Ele está querendo te atrair, está querendo te trazer para perto, para perto. Vá sempre para Jesus, que tira essa imagem de um Deus mau. É claro que Deus tem que tomar algumas medidas contra aqueles que são extremamente perversos e de forma obstinada querem fazer o mal. Infelizmente, Deus tem que agir, porque senão o mal vai triunfar na terra. Agora, com aqueles que realmente querem, e até com os perversos que querem, Senhor, me ajuda de alguma forma, Ele sempre vai ajudar, Ele vai sempre salvar. Eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, antes de mais nada, perdoa-nos de ter muitas vezes pensado que você era uma pessoa assim, cruel, implacável, inflexível, dura, rígida, severa conosco, quando nada disso o Senhor é. Que a gente não relativize o seu caráter, que a gente não pense essas coisas do Senhor, pelo contrário, que a gente enxergue através de Jesus o Deus que existe, o Deus que corre até nós, um Deus que nos resgata, o Deus que nos procura, o Deus que abandona as 99 ovelhas para buscar uma só, que quer nos salvar, que sofre o que for necessário, mesmo a maior humilhação, mesmo a maior dor, mesmo espancamento, mesmo xingamento, mesmo ser cuspido, humilhado, o Senhor faz o que for necessário para nos salvar, e que a gente coloque isso no nosso coração. Um Deus que enterneça a nossa alma, como o apóstolo Paulo diz, o amor dele nos constrange, porque é um amor tão imenso. Ô Senhor, que a gente lembre de quem o Senhor é, para que o nosso coração realmente tenha vontade, tenha desejo, não de fugir para uma terra distante, não para ir longe do Senhor para desfrutar, não, pelo contrário, o verdadeiro desfrute está perto de ti, mas imaginando o Deus verdadeiro, imaginando o Pai como o Senhor é, um Pai que permite todas as coisas, menos aquilo que não nos edifica, menos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos escraviza. O Senhor não quer tirar nada de nós, o Senhor quer nos dar e apenas nos poupar de sofrimentos desnecessários. Nos ajuda, Senhor, a tirar o Deus falso da religiosidade e olhar para Jesus, que nos revela o Deus verdadeiro, sem sombras, sem figuras, o Deus verdadeiro, a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus. E a gente cuide no nosso coração de guardar essa imagem de Jesus como nosso Senhor. Amém, queridos? Então lembre disso,
Em vez de um Deus condenador, o Deus que salva. Em vez do Deus irado, o Deus que ama. Em vez do Deus dominador, um Deus que liberta. Esse é o Deus que existe. Amém, amados?